Você tem medo ou faz restrições à sua sexualidade? Aceita ficar subjugado às imposições impostas por outras pessoas ou credos? Tem medo de reagir a tudo isso? Não sabe como reagir? E isto está prejudicando a sua vida e a sua paz? Então assista a este vídeo até o final. Aliás, porque lá no final eu também tenho um recado muito legal para te dar. Você vai gostar. Olha, quando a gente tem um site e um canal que aborda sexualidade, entre outros temas, nós nos deparamos com situações e comentários que muitas vezes nos surpreendem. Alguns nem chegam mais a surpreender, tal é o número de pessoas que manifestam distorções sobre a maneira de encarar a própria sexualidade. Uma dessas manifestações que já presenciamos muitas vezes é das pessoas encararem o sexo como coisa do diabo. Eu tenho feito em meu canal restrições às religiões devido a aberrações como essa. Tudo bem, e eu já disse isso aqui também, que as pessoas queiram seguir um credo qualquer, mas é preciso manter o espírito crítico em relação a tudo na vida. Atribuir o sexo ao diabo é um desrespeito ao que de mais precioso existe no mundo, a vida. Animais racionais e irracionais nascem do sexo. E se você não sabe, então eu vou te surpreender. Até as plantas têm vida sexual. O sexo não apenas dá origem à vida, como ele está intimamente associado à própria vida. A revista Super Interessante já publicou, para combinar com o próprio nome da revista, um interessante artigo intitulado A Louca Vida Sexual das Plantas. Eu vou colocar um link nas anotações do vídeo para quem quiser ler a reportagem. Num dos trechos, a revista diz que o sexo pode, em princípio, parecer pouco importante para as plantas, pois a maior parte delas é hermafrodita, ou seja, tem as características de ambos os sexos. Mas logo em seguida vem algo muito interessante. Diz a reportagem, a reprodução sexuada, que leva o pólen até o ovário, não deveria demandar grandes esforços. Mas não é isso que acontece na realidade. Uma flor só se entrega ao solitário prazer da autofecundação quando sua sobrevivência está sob ameaça. E mais adiante vem um subtítulo na reportagem ainda mais curioso ou interessante, fazendo novamente justiça ao próprio nome da revista. Se a planta sente que pode morrer, ela faz sexo consigo mesma e produz um clone. Se o clima estiver bom, ela busca parceiros. Isso não é loucura da revista, muito pelo contrário. É um artigo científico. É lógico que as plantas não têm um pênis e uma vagina, mas da forma como a natureza criou as plantas, elas também têm um sistema de reprodução sexuada. A maneira delas e conforme as características delas, evidentemente. Então, louca não é a revista, mas loucura pode ser muito bem classificado um sintoma de alguém que acha que sexo é coisa do diabo. Mas eu não vou chamar uma pessoa que pensa assim de louca, porque muitas vezes ela nem tem culpa por pensar assim. É que nós, os seres ditos humanos, somos chamados de animais racionais, mas parece que somos a parte da natureza que mais comete irracionalidades. E pensando bem, os seres ditos racionais são até mais retardados do que aqueles a quem nós chamamos de irracionais. Você quer ver só um exemplo? Você já viu um cavalo nascer? Depois que ele nasce, ele fica se mexendo no chão, bastante desajeitado, mas pouco tempo depois consegue se levantar e andar. E isso acontece com praticamente todos os chamados irracionais, que dependem das mães por muito menos tempo, nem se compara, do que os chamados racionais, que às vezes até na fase adulta ainda estão dependendo das mães. Ou do pai e da mãe, né? E as plantas e os animais, em sua dita imobilidade e irracionalidade, não apresentam o comportamento repulsivo de alguns representantes da dita raça humana, considerada racional, mas que se revela tão irracional a ponto de se subjugar a tabus e a ponto de praticar crimes sexuais violentos que estes sim depõem contra o respeito com que a sexualidade tem que ser encarada. A sexualidade entre plantas e animais se desenvolve como tem que ser, um fenômeno natural que tanto dá origem à vida como garante a sobrevivência da própria vida, como nós vimos inclusive no caso das plantas, que dão um jeito de gerar um clone de si mesmas quando estão prevendo que vão morrer.
Sexualidade não é coisa do diabo, é uma das mais preciosas invenções da natureza. Certamente os que se prendem a tabus, preconceitos e dogmas não pensam assim, porque são levados a associar sexo a pecado. E são levados muitas vezes a fazer essa associação entre sexo e pecado devido a uma palavrinha que tantas vezes é também demonizada pelas crenças repressoras: o prazer. Sentir prazer vivenciando a sexualidade não tem nada de pecado, nem de algo que possa ser reprimido ou gerar sentimento de culpa. Não existe erro na sexualidade associada ao prazer, a não ser nas circunstâncias que são geradas exatamente pela visão errada com que a sexualidade é vista e interpretada, pelo fanatismo e pela visão repressora desses agentes propagadores da noção de pecado e de sentimento de culpa. O que é condenável é exatamente o comportamento que essa visão distorcida de sexualidade acaba gerando, como os estupros, a violência contra crianças e todas as atitudes repulsivas que as plantas e os ditos animais irracionais não cometem, não é verdade? O prazer, como resultado do sexo carinhoso e amoroso entre duas pessoas, não tem nada de errado. Ele é encarado como errado apenas por quem tem uma visão distorcida da sexualidade. E são essas visões distorcidas que resultam em aberrações. Estas sim reprováveis, como a autorrepressão, o sufocamento do prazer sadio, os comportamentos violentos, tantas vezes originados pela noção doentia de sexualidade, que gera frustrações e recalques, e que normalmente acabam provocando esses comportamentos antissociais e inadmissíveis. Olha, quem ama e vivencia a sexualidade com prazer, com leveza, com afeição, com carinho, com respeito que a sexualidade merece, não comete essas aberrações. Vivencia, ao contrário disso, a sexualidade harmoniosa com a natureza, com as plantas e os animais ditos irracionais. Estupro e todo tipo de violência e agressão no sexo é coisa de reprimidos, de frustrados e de recalcados, e jamais de uma mente sadia. Evidentemente existe o chamado sexo sadomasoquista, mas aí as duas pessoas estão concordando entre si em praticar esse sexo. Mas isso é outro capítulo que a gente aqui até nem cultiva esse tipo de coisa. É uma coisa muito específica de determinados casais, de determinadas pessoas que querem se relacionar dessa forma. Aí é questão para elas resolverem, né? Mas é diferente dos tipos de violência que nós citamos, de sexo não consentido. E agora vem um recado legal que eu prometi a você. Ao visitar o site Recado Secreto, aproveite para clicar no banner que está mais ao pé da página. Esse banner vai levar você a um artigo que vai lhe mostrar tudo o que você pode e deve fazer para encaminhar uma mensagem para a pessoa amada. E em seguida, clicando em outro banner, vai lhe direcionar a uma plataforma onde tudo isso pode ser feito da maneira mais fácil possível e com recursos técnicos, inclusive, que vão fazer você se sentir dentro de um estúdio de gravação profissional. Vivencie a sua sexualidade sempre de forma harmoniosa, carinhosa e amorosa. Você vai ver que o diabo não tem nada a ver com isso.